Olá, camaradas. Aqui é o Gabriel Lázaro, secretário-geral do PCBR. Vamos para mais um encontro, aí, mais um módulo do nosso Sistema Nacional de Formação Política, formação básica. E o que a gente vai abordar aqui no dia de hoje é o Programa Democrático Popular e os Governos Sociais Liberais. Isso é uma dos temas mais importantes para a gente analisar, né? Porque diz diretamente respeito à nossa realidade, né? Como que está a esquerda hegemônica, como que está o movimento dos trabalhadores no nosso país. E por isso a gente escolheu colocar também nessa parte de programa para poder demonstrar a crítica, né, para poder fazer uma análise do que é essa ideia do democrático popular, né. Para isso, a gente precisa dar um passo atrás e fazer uma retomada do próprio debate do PCB durante todo o século XX, né, como que o PCB via a sua estratégia e a qual análise, né, da correlação de forças na sociedade, da estrutura da sociedade, isso se reportava. A primeira coisa é a gente relembrar que tinham vários debates, né, a partir da Internacional Comunista, da Terceira Internacional, que apontavam para essa questão da estratégia, né. Existia todo um esforço para criar uma estratégia comum, uma estratégia unificada para todo o movimento comunista internacional, a partir da Terceira Internacional, como uma forma de se contrapor e criar uma estratégia própria em relação ao que tinha sido a Segunda Internacional, né, aos partidos que ficaram conhecidos depois como social-democratas. E aí, a gente entra em alguns aspectos importantes para a gente começar a nossa análise, né. A primeira questão no momento da Internacional Comunista, né, quando a Internacional Comunista surge logo depois da Revolução Russa, como uma forma de criar um novo espaço de articulação, pensado numa lógica de um movimento internacional, de um partido internacional da classe trabalhadora. O que está colocado ali é a necessidade de analisar não só a Europa, onde o capitalismo estava muito bem desenvolvido já, né, claramente já a gente na etapa imperialista do capitalismo, mas também entender como que isso se desdobrava para o resto do mundo, né? Afinal, naquele momento, né, diferente de hoje, mais de 100 anos se passaram, né, a gente tinha um número muito grande de países que eram considerados coloniais ou semicoloniais, né? Efetivamente, uma série de colônias, né? A gente tinha a Índia, era colônia do Império Britânico, a gente tinha quase todos os países africanos colônias de países europeus. A gente tinha, enfim, uma série de países que estavam sob julgo diretamente colonial, ou seja, sobre a administração estrangeira direta, né? E outros países que eram considerados semicolônias, né, que tinham recém saído da condição de colônia, eram formalmente independentes, mas ainda tinham muitos vínculos diretos com a metrópole original da colonização. Então, pensar a estratégia para os países europeus, né, que eram considerados países de capitalismo desenvolvido, e que, portanto, já tinha as condições objetivas para o desenvolvimento de uma revolução socialista, da tomada direta do poder e dos meios de produção pelos trabalhadores, não se aplicava necessariamente a esses outros países, né? Isso porque, quando a gente está falando da visão da estratégia, a gente não está falando sobre a correlação de forças numa sociedade num determinado momento, mas a gente está falando sobre a estrutura, né, as relações de produção que estão em operação ali, que funcionam como a base, né, a estrutura econômica daquela sociedade. Então, durante uma boa parte do século XX, aliás, durante todo o século XX, né, a linha da Internacional Comunista para os países coloniais e semicoloniais era uma linha que ainda via possibilidade, né, de unidades nacionalistas, principalmente para a derrocada da influência imperialista, ou seja, para a criação de fato da república, né, independente, democrática, para os vários países que eram colônias e semicolônias, né. Isso era uma linha absolutamente correta para aquele momento, né? Vale a gente lembrar que foi justamente esse processo de libertação das colônias e de autodeterminação dos povos que os bolcheviques apontaram para os países que eram colônias russas, né? Colônias do Império Russo, que depois formaram todas aquelas repúblicas soviéticas ao redor da República Soviética da Rússia, né? Então a gente está falando da Geórgia, a gente está falando do Azerbaijão, a gente está falando do Cazaquistão, a gente está falando da Ucrânia, da Letônia, da Lituânia, países que eram de fato subjugados pelo imperialismo russo naquele momento, né? Uma coisa muito semelhante, né, podia ser vista quando a gente está falando sobre
a América do Sul, né, já com caráter mais de semi-colônia na visão do Internacional Comunista, e os países africanos, né, também com caráter bastante de colônia mesmo. Essa era uma avaliação que era compartilhada pelos partidos comunistas, né, inclusive pelo PCB aqui no Brasil, e que, portanto, influenciados por essa avaliação, existia a ideia de que era possível criar uma estratégia nacional e democrática, ou seja, uma estratégia de enfrentar o imperialismo e enfrentar o jugo colonial que era colocado sobre esses países, e que isso abriria as portas para um desenvolvimento capitalista naquele país, né, como efetivamente aconteceu, né? Aconteceu de formas muito diferentes, mas efetivamente aconteceu muito por causa da influência dos partidos comunistas, né? Então os processos de libertação em África, por exemplo, tem tudo a ver com esse processo de consolidação de um capitalismo local, independente, nacional. Independente, ponto e vírgula, né? Só pra gente considerar no sentido da independência formal, da independência política. É claro que a gente sabe que o capitalismo dependente, né, que é isso que a gente vive, ele é independente formalmente, né, politicamente, mas ele é dependente de uma série de outros vínculos que existem de subordinação das burguesias, da produção, do lugar na distribuição no mercado internacional de trabalho, né, de mercadorias, por aí vai. Mas o central é a gente perceber que é possível a gente falar numa guerra de libertação nacional, né, numa política de libertação nacional para os revolucionários comunistas, marxistas-leninistas, desde que a gente não perca nunca a perspectiva da hegemonia do proletariado na luta pela libertação, né? Por que então a gente vai entrar nesse aspecto? A própria Revolução Russa, que a gente teve lá em 1917, ela teve duas etapas. Até o começo de 1917, a própria linha dos bolcheviques é de que a estratégia da Revolução na Rússia era uma estratégia democrática. A necessidade colocada por eles era da revolução democrática. Porque estruturalmente na sociedade, o jugo monárquico, né, o jugo da nobreza, do czarismo, sobre as várias classes sociais na Rússia, colocava essa como a tarefa efetiva, né, a tarefa revolucionária a ser colocada lá. No entanto, e aí, claro, quando vem a Revolução de Fevereiro e realmente se institui um regime democrático burguês, revolucionário democrático burguês, é que os bolcheviques, que há muito tempo preparavam a classe trabalhadora, né, o proletariado, para, mesmo na Revolução Democrática, serem o setor de vanguarda, né, serem o setor com maior hegemonia, vão disputar essa hegemonia, entendendo que já é momento, em poucos meses, de passar a Revolução Socialista, né? Então, vejam, essa avaliação ela foi pensada para aquela estrutura de classes da Rússia, para aquelas relações de produção que havia ali, que era um país que havia há poucas décadas libertado seus servos, por exemplo, que tinha um desenvolvimento capitalista acelerado, né? Não tinha ainda a maioria da sua população, a predominância da produção de riquezas sob o regime de assalariamento, mas tinha ali uma estrutura capitalista em desenvolvimento, que de fato poderia ser beneficiada por uma revolução democrática. Assim como outros países que são colônias, né, ou que eram colônias, isso também tinha sentido. Qual que é a questão? Principalmente depois do 7º Congresso Internacional Comunista, o Congresso das Frentes Populares, né, da linha vencedora do Georgy Dimitrov, de fazer um recuo tático na visão apresentada por eles, mas a bem da verdade um recuo estratégico na diferenciação entre a social-democracia, né, o reformismo, e o comunismo, né, a linha marxista-leninista. O que acontece é que essa etapa nacional-democrática, vista como necessária em vários lugares, o que acontece é que essa etapa nacional-democrática, vista como necessária em vários lugares, começa a se tornar a norma, né? E não uma exceção para os lugares onde efetivamente o capitalismo ainda não estava desenvolvido, né? Durante todo o século XX, a linha do PCB, então, vai ser de apostar, né, nessa revolução nacional-democrática. Ou seja, na ideia de que era possível criar uma aliança de classes com a burguesia nacional, porque haveria setores da burguesia nacional que estariam em contradição com o desenvolvimento do imperialismo em escala global e, portanto, teriam interesses objetivos em um desenvolvimento autônomo, independente, que beneficiaria o desenvolvimento do capitalismo e, por sua vez, isso abriria, né, vamos dizer assim, liberaria as forças produtivas para, de fato, o proletariado se intervir nessa luta como uma classe autônoma independente.
Hoje, né, fazendo a avaliação em retrospectiva, a gente consegue ver alguns limites dessa visão, né, alguns erros dessa visão. Mesmo que durante uma parte significativa da história do PCB, essa linha da Revolução Democrática Nacional tenha sido feito sob a égide de um programa revolucionário, né? Claro que houve momentos em que uma perspectiva mais reformista apareceu no partido, sobretudo depois da ditadura militar, né? Mas até a ditadura militar o que a gente tinha, principalmente até 58, né, quando a Declaração de Março de 58 inaugura uma nova etapa do partido, é de fato a ideia de fazer uma revolução, né, de massas, altamente democrática, que possa retirar o imperialismo do Brasil, né? É claro que, e aí isso ficou muito, muito claro, né, a experiência histórica demonstrou isso pra gente, não tinha nenhum interesse objetivo da burguesia brasileira, e nem subjetivo, da burguesia brasileira de se desenvolver, principalmente quanto mais avançado a gente vai ficando na história, um capitalismo independente, um capitalismo que rompesse as amarras com o sistema imperialista capitalista em nível global, né? Ou seja, não existia o interesse de competição da burguesia brasileira com outras burguesias internacionais de países com capitalismo mais desenvolvido, países centrais da cadeia imperialista, né? Ao contrário, o que existiu no Brasil foi um processo sempre de subordinação, de criação de um capitalismo dependente para o nosso país, né? Ou seja, subordinando o processo de exploração capitalista aos ditames e necessidades do mercado internacional, né, os ditames e necessidades da burguesia internacional, e fazendo da nossa burguesia uma sócia subordinada disso, né, aumentando os níveis de exploração do trabalho aqui, né, e mantendo esse caráter do Brasil de país subordinado e dependente, né. Já podemos falar, somente a partir dos anos 70, num outro patamar, num patamar um pouco mais intermediário na cadeia imperialista, por causa do desenvolvimento industrial, mas claramente um país subordinado, né, a essa dinâmica global, sem entrar em contradições nem mesmo pontuais ou conjunturais, como outros países efetivamente entraram, né, em relação a o jugo imperialista britânico, francês, alemão, norte-americano e por aí vai. O que acontece? Já desde pelo menos a ditadura militar, quando a vinda do golpe, né, o golpe é feito por um consórcio entre setores da burguesia brasileira, setores da burguesia internacional, e claro, as suas expressões estatais, né, no caso do Brasil as Forças Armadas, também apoio da CIA e de outras agências dos Estados Unidos, para poder evitar o aparecimento das reformas conhecidas como reformas de base do governo social-democrata do João Goulart, né? Naquele momento, a política do PCB era de apoiar essas reformas de base, inclusive, de certa forma, apoiar o governo, né? Entendendo que era possível criar a partir dali. O João Goulart era do setor trabalhista, né? Ou seja, um setor que busca justamente essa conciliação entre os interesses do capital nacional e do proletariado nacional, né? E o PCB apoiava aquilo, entendendo que tinha disposição, tinha possibilidade de aquele ser um governo de fato nacional, democrático, de massas. A própria burguesia industrial, que era vista como o setor mais avançado, de vanguarda, com mais contradições em relação ao imperialismo, em relação, por exemplo, ao setor agrário, né? Uma das capitaneia, né? A Fiesp capitaneia esse processo também de ajudar a construir o golpe militar, né? A ditadura militar no Brasil. E está ali superada na prática a estratégia nacional democrática do PCB. No entanto, a gente sabe nem sempre tudo que se supera na prática se supera na teoria, né? Então, ainda se mantém no partido essa visão de que é possível fazer um processo de ter um governo nacional e democrático, né? Já vai se deixando de lado a ideia de revolução nacional democrática, e um parênteses, isso de alguma forma explica os setores que partiram para a luta armada durante a ditadura, saíram do PCB e partiram para a luta armada, né? Eu posso estar com o dado enganado, né? Mas da última pesquisa que eu fiz, do que havia do PCB antes da cisão com o PCdoB, né? Em 1962, 61 para 62, e o que foi, e comparando com 1969, o que era um único partido e suas dissidências se tornaram 44 organizações. Né? Então, as múltiplas cisões por causa da necessidade desses setores de se engajarem militarmente na luta contra a ditadura, foi uma coisa muito forte para a fragmentação do movimento dos trabalhadores. E, no entanto,
esses setores que foram para a luta armada, né, como o setor capitaneado pelo Marighella, da LN, também defendiam uma estratégia nacional e democrática. Ou seja, existia uma divergência tática, inclusive o próprio PCdoB, quando rompe em 62. Uma divergência tática, mas não uma divergência de estratégia, né? O que acontece? Essa estratégia, ela vai buscando cada vez mais respostas onde não existem, né? Que é na aliança com as burguesias, com a burguesia nacional brasileira, né? Já no final da ditadura, começa a surgir, isso de fato toma forma em 1987, né? A ideia de uma estratégia democrática e popular, né? Essa formulação do democrático popular, ela vem como uma espécie de contraponto ao nacional democrático do PCB, né? Formulada pelo processo de construção do Partido dos Trabalhadores, né? E em tese passa a ser a resolução oficial do PT, a resolução oficial da sua estratégia, que vai pensar não exatamente uma revolução nacional e democrática, né, naquele sentido que a gente estava colocando, ou seja, uma aliança, uma ruptura mesmo com o sistema imperialista, com o desenvolvimento de um capitalismo nacional, mas ao contrário vai pensar na chave da democratização do acesso, da democratização da política, ou seja, do avanço, um pouco numa leitura reformista do Gramsci, né, do avanço na assim chamada sociedade civil, né, no Estado ampliado. Começando ali um pouco essa ideia, né? Também se apoiando em algumas formulações, podemos dizer, ambíguas, assim, do Florestan Fernandes, se apoiando em algumas formulações do Carlos Nelson Coutinho, que eles vão trazer essa ideia também da democracia como o vetor principal estratégico dessa construção, naquele momento ainda falando em socialismo, mas aí rapidamente também já, quando viram os anos 90 para os 2000, o socialismo efetivamente já sai, já não tem mais espaço no programa do PT, e começa aí vamos dizer assim, esse momento que a gente vive hoje da estratégia democrática popular. Então, tem algumas coisas que a gente precisa colocar aí no meio, né? Então, a ideia da estratégia democrática popular era conseguir se livrar do entulho que foi a tentativa de criar uma aliança com a burguesia nacional, por incrível que pareça, de criar uma aliança com a burguesia nacional que tinha o velho PCB. Só pra gente ter uma ideia, no final dos anos 70, começo dos anos 80, quando a ditadura começa a ser ameaçada por uma série de revoltas, greves, paralisações operárias, né, principalmente ligadas a alguns polos industriais no estado de São Paulo, mas também em vários estados do país, isso começa a ter seus reflexos. A linha do PCB, naquele momento, baseada na discussão da Estratégia Nacional e Democrática, né, do Congresso de 67, era de vamos fazer aqui, então, uma aliança com a burguesia democrática, né, com a burguesia que tem, de fato, interesse em derrubar a ditadura. Pensando ali, eram os setores liberais, né, Folha de São Paulo, alguns setores que estavam envolvidos aí nesse sentido de buscar um novo modelo constitucional para um país de democracia burguesa, né? E o PCB apostou as fichas nisso, né? Apostou as fichas de buscar criar essa unidade, não fazer um combate tão direto, classe contra classe, em relação à burguesia, a esses setores da burguesia, né? Mas buscá-los como aliados para esse processo da redemocratização. O PT, quando surge contrário a isso. Quando surge como partido, no começo dos anos 80, né, inclusive é legalizado antes de todos os demais partidos que tinham sido ilegalizados na ditadura, né, o PT ele vem com uma perspectiva de ser um partido com independência de classe, né. Não se falava diretamente, né? Aliás, tinha um anticomunismo em algumas das correntes mais proeminentes dentro do PT, né? O PT está muito ligado ao certo sindicalismo reformista, que foi um pouco base de apoio, né? E o sindicalismo católico, um pouco base de apoio das contra-revoluções, né? No leste europeu, particularmente da questão da Polônia, né? Com Solidarnosc lá, que foi a frente anticomunista que derrubou o regime socialista na Polônia. E nesse momento, essa perspectiva de independência de classe vai ser o que vai direcionar o PT a apontar para um socialismo democrático, para alguma outra forma de socialismo, que não o soviético, alguma coisa nesse sentido, né? O que está por trás disso é uma reaproximação, né? um retrabalho em cima da mesma perspectiva que o Nacional Democrático tinha levado às últimas consequências, ou seja, ele levou até tão às últimas consequências da Estratégia Nacional Democrática que colocou a própria burguesia à frente do processo, né? Foi isso que fez o velho PCB, né, naquele momento. Então o PCB, ele
aponta para a necessidade de fazer uma aliança tão firme que entende que o processo não é de criar uma democracia burguesa, então, em vez do autoritarismo da ditadura, então quem vai dirigir isso é a burguesia. A gente não pode se opor a ela, a gente não pode buscar arrastá-la mais do que os seus próprios pés, né? Qualquer semelhança com os mencheviques na Revolução Russa não é mera coincidência, é muito semelhante à formulação mesmo, né? E claro, ligada também à formulação das frentes populares lá atrás, contra a ameaça fascista, preciso maior unidade com setores da burguesia democrática e tudo mais. O PT, quando surge contrário a essa estratégia, começa a formular a sua estratégia, nesse sentido aponta para uma coisa à esquerda, né? Aponta a necessidade de um socialismo, né? Coisa que o próprio PCB já estava deixando de lado, né? Já começava a se falar em, como é o título de um dos documentos dos anos 80, alternativa democrática para o Brasil, né? O que vai culminar no liquidacionismo dos anos 90, né? Com a tentativa de liquidação do PCB pela maioria da sua direção, que dá um golpe, né? Tenta dar um golpe no Congresso do partido e tenta mudar o nome do partido e tal, e efetivamente consegue, né? Só que vários militantes muito importantes, né, militantes que queriam manter vivo o partido, mantêm o PCB como uma outra estrutura, né, o primeiro momento da reconstrução revolucionária. O fato é, quando surge essa estratégia democrática popular do PT, ela se apresenta com essa roupagem, né, com essa forma de uma novidade, né, uma nova perspectiva, fazendo uma compreensão de que, inclusive, vários processos de luta dos trabalhadores, né, processos de, como por exemplo a Revolução Cubana, teriam sido o sucesso de uma estratégia de chegar ao poder, né, através de demandas democráticas e populares, ou seja, não demandas socialistas, não demandas de transição, mas demandas de ampliação da democracia burguesa, né, e de maior participação popular, como se fosse uma democracia de massas, vamos dizer assim, e não uma democracia direta, né? Uma democracia com alta participação, mas não com poder popular, não com, de fato, a ditadura na mão do proletariado. E isso é o que vai impulsionar a ação política do PT. No entanto, e sem fazer nenhuma, vamos dizer assim, autocrítica em relação a isso, né? Ou seja, negar essa perspectiva diretamente, quando chega em 2002 e tem a eleição do Lula no primeiro governo do PT, né, efetivamente, já chega com uma visão de que é possível e preciso involucrar, né, colocar para dentro dessa estratégia democrática popular setores da burguesia comprometidos com o desenvolvimento social, né? Isso porque a gente vem de um período de 17 anos de consenso de Washington, né, dos primeiros ditames em 85, de como colocar um país sob a égide do neoliberalismo. Isso está muito forte, tanto no governo do Collor quanto no do Itamar, e mais ainda no Fernando Henrique Cardoso, né? Os dois mandatos do Fernando Henrique Cardoso foi que começou essas medidas de desnacionalização, de desestatização, privatização, congelamento de salários, ataques aos direitos trabalhistas. Então, quando vem um setor da burguesia e se dispõe a se unificar com o Partido dos Trabalhadores para fazer a gestão do capital, do capitalismo brasileiro, né, a partir de 2002, o que está colocado ali é nada mais do que uma reencenação daquela perspectiva nacional democrática que a gente tinha do PCB até os anos 90, né? Até 2005, para ser mais preciso, que é quando o PCB de fato faz a autocrítica, né, da estratégia nacional democrática, da estratégia socialista, mas o conteúdo é muito semelhante, com uma diferença muito importante, né? Já não se falava em uma revolução democrática e popular, né, ou democrática nacional, e sim num projeto democrático popular, né, ou numa estratégia, ou até num programa democrático popular, que pensava, fazendo uma leitura reformista do Florestan Fernandes, né, de alguma forma baseada nele, né, não era totalmente contrária, ele tinha uma ambiguidade no Florestan também, né, mas fazendo essa leitura reformista do Florestan Fernandes, quando fala uma revolução por dentro e por fora da ordem, né, e pensar que é possível, por dentro do sistema capitalista, fazer medidas de democratização e de expansão e ampliação daquilo que é chamado sociedade civil e da sua relação com o Estado, permitir uma participação que pudesse levar, na visão da esquerda do PT, já naquele momento, né, não do setor majoritário, ao socialismo, né? O que a gente viu efetivamente foi um programa de colaboração de classes, né, de conciliação de classes. Então, o que é um programa de conciliação de classes, né? Isso aqui que é importante a gente compreender. O programa de conciliação de classes é qualquer programa que vá colocar a possibilidade de uma gestão
que vá representar interesses comuns entre burguesia e proletariado, né? Por que eu digo assim, a possibilidade de ter? Porque, na prática, os interesses objetivos da burguesia e do proletariado, eles são distintos, né? Distintos em nível econômico, mas em nível econômico se pode chegar a meios termos, né? É possível fazer um crescimento econômico de um setor da burguesia e distribuir isso na base de salários, né? É possível a gente fazer um crescimento econômico do setor da burguesia que reflete em arrecadação de imposto, e essa arrecadação de imposto reflete em serviços públicos de qualidade. Isso é possível. E, no entanto, nada disso é conciliável no estado de coisas, né? Ou seja, na forma política de ação e de dominação burguesa, né? São formas, para usar a terminologia do Gramsci, de criação de consenso, né? De criação de aceitação na opinião pública dos ditames da burguesia, né? Se as formas vão ser mais negociadas, ou seja, com alguma migalha, né, alguma vantagem para a classe trabalhadora, ou se elas vão ser na base da repressão, é a diferença de um governo mais democrático para um menos democrático dentro dos marcos da democracia burguesa, né, do Estado burguês. Então, a visão que era apresentada pelo PT lá em 87, quando é feita a Carta aos Brasileiros, né, em que o Lula se dispõe, né, a Carta aos Brasileiros, que é um documento que o Lula lança às vésperas da eleição, buscando acalmar os ânimos do mercado, né, acalmar os ânimos da burguesia brasileira, aponta para isso, que ia ter grande investimento público para poder expandir a economia brasileira como um todo e democratizar, de fato, esse acesso. É claro que, já nesse momento, aquelas menções à disputa contra o imperialismo, a desvinculação do sistema imperialista global e tudo mais, que era a marca, né, da estratégia nacional democrática, perde totalmente o lastro, né? Já não se fala mais em desenvolvimento de um capitalismo independente, nacional, não. O que se fala é de ampliar as justiças sociais, o que se fala é diminuir as desigualdades, o que se fala é fazer todo o país crescer de uma forma igual, o que a gente sabe que são interesses absolutamente inconciliáveis, né? A verdade nos fatos é que a experiência histórica nos mostra, em vez de fazer qualquer política desse sentido, o que se fez foi manter, né, alguns dos ditames neoliberais, tripé macroeconômico, câmbio flutuante, né, uma série de medidas que tinham sido implantadas, inclusive com emendas constitucionais durante as gestões dos anos 90, foram mantidas pelo PT. Né? Então, alguns autores preferem argumentar o seguinte, não, ali em 2002 o PT, ao aderir àquele governo, o setor majoritário do PT, né, rompe com a estratégia democrática popular e faz uma outra estratégia, né? Outros autores, né, vão dizer, não, isso é a consagração, é a experiência histórica correspondente à estratégia democrática popular, né? O fato é, o que foi colocado em prática era nada mais do que a decorrência lógica e necessária de você criar um sistema de ampla participação de massas, e a gente já vai falar sobre essa ampla participação de massas daqui a pouco, mas criar um sistema de ampla participação de massas e de inclusão na base do consumo para um setor muito amplo da classe trabalhadora e dos mais pauperizados, né? Não só a classe trabalhadora pensada no proletariado, né? Mas pensada em setores também da classe trabalhadora que compõem um grande exército industrial de reserva, né? O Brasil tinha um índice de desemprego muito, muito alto, né? Muita informalidade, qualquer semelhança com hoje não é mera coincidência, mas pensado a partir dessa lógica de vamos reforçar as grandes empresas, empresas que de fato geram emprego, né, criar uma espécie de setores modelo, né, que são até chamados as tais da política das campeãs nacionais, né, empreendida pelo PT, ou seja, vamos investir como Estado, né, como governo, em vários capitalistas que têm setores mais produtivos, entre aspas, né? Ou seja, são do capital mais industrial. Claro que é um industrial de baixa densidade tecnológica, né? Construção civil, uma coisa ou outra ali de setor da agroindústria, né? Produção de alimentos e tal. Nada de grandes adensamentos tecnológicos, né? Como tecnologia da informática, produção de microchip, nada disso, né? O fato essa política, como toda tentativa de conciliação de classes, ela ia cobrar seu preço, ela ia chegar num determinado limite, né? Esse limite ele foi sendo antecipado, inclusive com meio de medidas antipopulares do próprio governo Lula, né? Uma das primeiras medidas do governo Lula, inclusive, é fazer uma reforma da Previdência, de 2003, né?
Pode não ser tão fácil pra gente lembrar nos dias de hoje, né? Mas teve essa reforma, 20 anos atrás, foi feita uma primeira reforma e que de fato modificou os registros, né, de aposentadoria e dificultou a aposentadoria para uma série de setores, né? Foi inclusive contra essa reforma da Previdência que uma série de deputados do PT se revoltaram, né, contra o comando do governo, foram expulsos do PT e fundaram o PSOL. Né, o surgimento do PSOL naquele momento tem a ver com isso, setores do PT que não queriam aplicar a política já bem neoliberal, né, do governo Lula para esse primeiro momento, né? É claro, essa expansão do capital brasileiro, né, ela teve uma base de sustentação, de apoio que não era puramente ideológica. O fato de que teve um boom do preço das commodities, né, um aumento do preço dessas matérias primário exportadoras, né, tanto agrárias quanto minerais, extrativismo, petróleo, minério de ferro e tudo mais, além dos elementos agrícolas, né, soja, milho, enfim, uma série de produtos que são feitos nessa economia primária nossa, no setor primário, que deram sustentação do ponto de vista da expansão do capital para esse setor da burguesia. E nesse processo foi possível, mantendo uma arrecadação controlada, né, e uma expansão do emprego, garantir uma certa qualidade de vida para alguns setores da classe trabalhadora. No entanto, a gente sabe, né, esse boom das commodities primeiro acabou, né, e segundo, sobreveio logo em 2008 a crise internacional do capital, né? Então essa crise foi uma crise da quebra das bolsas do crédito subprime nos Estados Unidos, né? Basicamente você tinha especulação em torno de produtos de empréstimo, né? De imobiliário, sobretudo. E aí quando o regime lá, toda essa organização desse sistema de crédito que ia gerando especulação em cima de especulação, ele quebra, a gente tem uma bancarrota geral, né, do mercado em nível internacional, uma crise geral se abate, e o que faz todo aquele capital especulado, né, aquele montante de capital especulado, ele realmente não existia. Então ele existia como relação social só, né, mas não tinha substrato físico, substrato de produção de riqueza. E aí, com essa queda das taxas de lucro em nível internacional, começa esse novo momento que a gente vive, o momento da crise, né? É claro que, naquele momento, a posição do governo Lula não, nós temos um monte de reservas internacionais, a gente tem um monte de dinheiro que a gente pode usar no mercado internacional para poder compensar essa taxa de lucro reduzida, mas a gente sabe, isso não é possível fazer para sempre, né? Não é possível equilibrar para sempre essa tentativa, porque vai haver um momento em que a taxa de lucro média da burguesia vai ficar realmente inferior e é preciso aumentar a exploração contra a classe trabalhadora e, no âmbito das privatizações, abrir nichos de mercado que antes não estavam disponíveis para serem explorados como bem de capital, né, como mercadoria, para serem, né? Então esse é o caso muito clássico das privatizações dos setores de infraestrutura no Brasil, né? Estou chamando de infraestrutura transportes, né? Foi o caso da VASP, foi o caso das companhias municipais, metropolitanas de ônibus, é o caso de ferrovias, né? O caso de muitos metrôs, mais recentemente no Brasil, né? Então a privatização passa um setor que antes não gerava mais valor, né? Não gerava capital para ser absorvido pelo grande capital e passa a gerar na medida em que ali esse setor é transformado em mercadoria, né? Uma coisa muito semelhante ao que acontece no serviço de abastecimento, de luz, água, telefonia, né? Então todo esse movimento que começa a acontecer, ele exige, né? Ele passa a ser uma exigência da burguesia brasileira para poder estar em grau de competição um pouco maior e manter a sua posição intermediária na cadeia imperialista, que dela seja, que para ela fique um montante maior da riqueza produzida no país, né? Então não é à toa que em 2016 foi feito o golpe contra a Dilma, né? Nada tem a ver esse golpe com o fato de que a Dilma foi de esquerda demais, ameaçou os bancos e tal. O que houve foi tentando fazer uma política ao mesmo tempo de queda de juros, né, para tentar favorecer o capital industrial, que não tinha nenhum interesse nisso, né? E cortes orçamentários para tentar manter a balança fiscal equilibrada do ponto de vista capitalista, né?
o que fez foi derrubar totalmente a empregabilidade no Brasil, né, e jogar uma nova camada muito grande de trabalhadores para o desemprego, para o exército industrial de reserva, né, ou seja, todo aquele montante de empregos, ele rui nesse segundo governo Dilma, e isso é bom para a burguesia, né, mas é a chance que a burguesia tinha também de fazer de fato uma mudança, tentar apresentar uma mudança de qualidade para o momento em que a gente vive, né, o momento de crise, de queda da taxa de lucro, e poder avançar para além para os setores onde ainda não havia avançado. Tanto do ponto de vista dos direitos trabalhistas, sociais, né, reforma trabalhista, reforma da Previdência, tudo isso vem nesse mesmo pacote, como na reestruturação de uma política fiscal, uma política de Estado que envolvia cada vez mais privatizações e cada vez menos um papel organizador da economia do Estado, né? Por que a gente fez toda essa explicação? Para a gente entender efetivamente como que são as consequências dessas políticas, dessas estratégias, que vão de alguma forma pensar na ou proeminência ou no mínimo aliança entre as classes antagônicas da sociedade, né, o proletariado e a burguesia, em relação a uma estratégia que de fato se proponha a desenvolver as contradições da nossa luta já no sentido da Revolução Socialista. A gente vai dar um passo de novo para trás na história. É ainda nos anos 70 que surge pela primeira vez essa formulação de que o Brasil está pronto, tem condições objetivas, porque todos esses dizem que não tinha condições objetivas para o socialismo, para a Revolução Socialista, que é a política operária, né, a organização POLOP, que tinha formuladores que estavam envolvidos com a teoria marxista da dependência. Rui Mauro Marini, Vânia Bambirra, Teotônio dos Santos, cada um a seu modo, com suas divergências e principalmente seus problemas de aplicação política disso, né? O Teotônio e a Vânia vão acabar junto com os trabalhistas, né? No PDT, no final dos anos 90, no final dos anos 80 e 90, né? Mas o cerne da coisa aqui está colocado no seguinte: é ali a primeira vez em que uma organização faz uma avaliação da estrutura de classes no Brasil, já nos anos 70, e observa que existe um capitalismo desenvolvido no Brasil. É que ele é desenvolvido de forma dependente, né? O desenvolvimento do capitalismo no Brasil não significa que ele só vai estar pronto para o socialismo quando de fato ele não tiver mais amarras com o imperialismo, né? Falar isso seria ter que negar a necessidade que o capitalismo tem em nível global de criar países em escala intermediária, né, em posições intermediárias no capitalismo, né, porque isso significa a gente achar que no capitalismo não tem como o mesmo país, por ter um parque industrial desenvolvido, se vincular dessa maneira, né, e produzir capital dessa maneira, ainda mais quando tem uma população tão numerosa quanto a do Brasil, né. Então, em 2005, quando o PCB faz a sua autocrítica no 13º Congresso, abandona de vez a estratégia democrática nacional, os requisitos de estratégia democrática popular que havia, ele aponta para isso, para a estratégia socialista, né? E que é essa estratégia socialista, afinal? Ela é a estratégia de que entende que a contradição principal do desenvolvimento histórico no Brasil já é entre capital e trabalho. Porque no Brasil já vigora um sistema de assalariamento, já vigora um sistema de capitalismo, basicamente, né? É um capitalismo dependente? As suas vinculações com as amarras do mercado internacional, elas são vinculações que colocam o Brasil como um importador de capitais, né? E um exportador de valor? Sim, né? Mas isso não tira do caráter absolutamente capitalista do desenvolvimento brasileiro, né? Não existe como desenvolver o capitalismo do Brasil senão para mais subdesenvolvimento, né? Para citar o Rui Mauro Marini, né? Essa dependência vai gerando mais e mais dependência dos capitais internacionais, né? E dependência, claro, política, geopolítica também dos setores da burguesia internacional, né? Observar então isso hoje significa a gente dizer que, e aí a gente volta no debate sobre as revoluções nacionais democráticas, que não existe nenhuma etapa a ser cumprida pela classe trabalhadora em unidade com outras classes que não a própria tomada do poder, né? É isso que tá colocado. Hoje o grande entrave para o desenvolvimento do Brasil não é a falta de democracia nas instituições. Hoje o grande entrave do desenvolvimento do Brasil não é a presença do capital imperialista, mas é o fato de que, na própria estrutura nossa, endógena, né, interna, imanente do sistema capitalista brasileiro, há
socialização dos meios de produção, mantida a socialização do trabalho que nós temos hoje, já tem condições objetivas, já apresenta toda a estrutura de produção necessária para o salto socialista, né? Não existe não está tão integrada assim, ou não está tão subordinada que não existe aqui uma burguesia desenvolvida nacionalmente. Ora, então fazer essa avaliação significa a gente poder apresentar alguns debates sobre a nossa conjuntura política, né? Defender então a estratégia socialista no nosso país, defender a estratégia do socialismo no Brasil, significa que não existe nenhuma política de conciliação hoje com a burguesia que possa... não existe nenhuma política de conciliação com a burguesia no Brasil que possa beneficiar a classe trabalhadora. Ela não tem a aprender nada e não tem a ganhar nada em condições objetivas nessa conciliação. Aí nós vamos entrar num outro aspecto, que é onde então é promovida essa conciliação, né? Onde essa conciliação ela existe materialmente, né? Claro que no dia a dia fabril, no dia a dia dos locais de trabalho, na ditadura da burguesia do dia a dia, a gente vive essa ilusão, essa naturalização da exploração de classes que se apresenta como conciliação, né? É aquele famoso, se a empresa que você trabalha se dá bem, você vai ganhar melhor salário, né? Que é uma mentira, né? Mas isso do ponto de vista da sociedade civil, do movimento organizado dos trabalhadores, aparece no sindicato, no grande sindicalismo de resultado, no sindicalismo que se desenvolveu nesse ciclo da redemocratização, que é melhor representado hoje pela CUT, né? Então, essa estratégia democrática popular, ela também pressupõe um papel para os sindicatos, um papel para as estruturas de luta e mobilização da classe trabalhadora, que é o papel de o tempo todo buscar pontos de apoio, pontos de contato, meios termos, ou seja, de buscar uma concordância, um acordo, um consenso entre trabalhadores e patrões, né? Se lá atrás, nos anos 80, quando falava em independência de classe, quando falava em organização autônoma dos trabalhadores, o PT apontava que era necessário uma política autônoma, uma política de independência. Hoje isso já não é mais a linha. Hoje a linha, ao contrário, vamos buscar resolver as lutas econômicas sem apontar nenhum objetivo estratégico, porque afinal a estratégia é o democrático popular, a estratégia é o consenso, a aliança, o desenvolvimento conjunto com a burguesia, mas uma burguesia que não quer isso, né? Por isso que o tempo todo fica, e a gente está vendo, eu estou gravando isso em dezembro de 2024, e a gente está vendo como que os ditames da burguesia colocam o PT na necessidade de fazer uma negociação, e o PT acha que a negociação é o necessário, né? E não que o combate, o duro combate, é o necessário. É importante a gente colocar que existem algumas adaptações, ou digamos assim, alguns desenvolvimentos do que é essa linha estratégica reformista, né? Vamos chamar de reformista de um modo geral, do que era a social-democracia em geral, né? E do que hoje ela se apresenta como social-liberalismo, é assim que a gente conceitua também. Isso tem a ver principalmente com o fato de que, durante todo o desenvolvimento do século XX, né, quando a social-democracia ganha força como Estado, como partidos da ordem, quando ela se consolida dessa maneira, como a política burguesa para os trabalhadores, né, a gente tem sempre ali a sombra da própria experiência socialista, né? Então, quando se divide o movimento operário entre revolucionários e reformistas, está muito claro, inclusive para os reformistas, de que é preciso caminhar para reformas, mesmo que eles não acreditem que vai chegar no socialismo, né? Mas é preciso caminhar para reformas, porque o outro lado apresenta vitórias concretas, né? Era impossível você fazer uma política de arroxo se não fosse na base autocrática, né? A base repressora, como era na Itália do Mussolini, por exemplo, na Europa no século XX, se você tinha logo ali a União Soviética apontando um crescimento amplo de direitos, educação de qualidade, saúde de qualidade, previdência, direito ao trabalho e tudo isso. Então, a social-democracia, historicamente, ela é o freio de mão da classe trabalhadora, ainda assim buscando algumas melhorias, ainda assim buscando alguns tipos de avanços dentro do sistema capitalista, né? Ou seja, é uma força burguesa, né? A social-democracia é uma força burguesa. Mesmo aquela mais combativa, mais assim chamada anti-imperialista, todas as forças que têm como estratégia o desenvolvimento de um capitalismo, ainda que seja autônomo, democrático, são forças que vão buscar uma aliança com a burguesia, né? Por mais
mais forte que seja a sua retórica anti-imperialista, né? Mais forte que sejam as suas políticas anti-imperialistas, inclusive, e as suas contradições podem ter com os países centrais, com as potências centrais do imperialismo. O desenvolvimento do próprio capitalismo, né, levou com que essas posições, e a contra-revolução, claro, levou com que essas posições de uma social-democracia que ainda negociava alguns direitos, que ainda apontava alguma coisa no âmbito do social ou do trabalhista, tenha perdido muita força, né? Tenha perdido muita força por quê? Porque ela não é mais necessária como política burguesa para a classe trabalhadora, né? Se a gente volta 50 anos atrás, né, a gente ter um trabalhismo que aponta para reformas de base, por exemplo, é uma política possível para criar um consenso com a classe trabalhadora. Para uma negociação da burguesia, quando a classe trabalhadora está forte, ela poder negociar o menos importante, o econômico, e manter para si o poder político, né, impedindo assim uma revolução. Hoje, a perspectiva está tão recuada e o atraso do movimento operário internacional, o atraso do movimento dos trabalhadores internacional é tão grande, né, o recuo foi tão grande com a contra-revolução dos anos 90, que o que a gente vê é que a mesma expressão, né, a mesma política burguesa para esse momento, ela aparece não como social-democracia, mas ela aparece como social-liberalismo. Né? Ou seja, se aprofundando ainda mais os ditames. Por quê? Porque a própria burguesia não precisa mais fingir que quer seguridade social. Ela não precisa mais fingir que ela quer pleno emprego. Ela não precisa mais fingir que ela quer infraestrutura, né? Ela pode simplesmente largar a mão, porque no momento da contra-revolução, que é o momento do neoliberalismo, né, das medidas neoliberais, simplesmente não existe mais aquele ditame da Margaret Thatcher, né? Tem que fazer parecer com que não haja alternativa, não tem alternativa. Então também as forças burguesas do movimento dos operários, né, como é o caso do PT, vão trabalhar nessa lógica, né, vão virar social-liberais. São liberais em todos os termos, não só no termo mais restrito, né, assim, do Lenin, né, liberal como aquele que não pensa política para a revolução, não pensa política para a tomada do poder. São liberais porque dão como certo e natural a democracia burguesa, mas liberais também no sentido mais amplo, no sentido de promover reformas liberalizantes, né? Ou seja, de acabar com um debate sobre o papel do Estado de bem-estar social na organização da sociedade capitalista, né? Então eu digo isso para que a gente não se confunda, né? Quando a gente fala hoje na crítica ao social-liberalismo, não quer dizer que a social-democracia era boa, né? Não quer dizer nem que ela pode voltar, né? Falar, mas bom seria se houvesse um social-democrata de... Não, isso não tem mais pertinência histórica, né? Falar nisso é como falar em aliança revolucionária com a burguesia no século XXI no Brasil, né? Ainda que nos anos 30 talvez houvesse, assim, setores da burguesia nacional que estivessem dispostos a brigar contra o imperialismo. Hoje é bolsa de valores e dá com pau. Então, eu acho que pra gente ir amarrando um pouco esse debate, né, e aí chegar num ponto que eu acho que é muito importante, é o ponto do etapismo, né? Tudo isso, no cerne do movimento operário, do movimento comunista internacional, apareceu sob a ideia, né, sobre o título de Revolução por Etapas, né? A ideia de que era preciso pensar o processo revolucionário no nosso país, né, nos países como um todo, por etapas. Primeiro, uma etapa de desenvolvimento do capitalismo, né, que pudesse abrir espaço para as forças produtivas capitalistas, para o desenvolvimento da República Democrática e por aí vai. O que, se levado em consideração para um momento histórico muito particular, na virada do 19 para o 20, nos países centrais do sistema capitalista, que ainda estavam sob jugo monárquico, tinha alguma lógica. Se a gente avança um pouco para os países coloniais e semicoloniais, até mais ou menos a metade do século XX, talvez os anos 70, se a gente levar em consideração o Vietnã, até vai. Hoje já não tem mais pertinência histórica, né? Não tem pertinência histórica particularmente no Brasil. Claro que pode ter uma ou outra realidade aí de alguns países menores, muito tratados como semicolônias. Tem sempre a questão da luta de libertação nacional na Palestina e como fazer essa luta avançar por uma luta socialista, que é uma questão que a gente precisa levar em consideração nesses termos também, né? Não podemos achar que só a revolução socialista na Palestina em si é possível, se dá dessa forma, né? Temos que analisar com cuidado. E aí eu recomendo muito o documento do Partido Comunista, o KP, da Alemanha. Tem um documento muito interessante sobre isso, né, sobre a estratégia na Palestina. Mas para a gente pensar a nossa realidade, a gente pensar como que a gente pode
abandonar de vez essa ideia de revolução por etapas. Abandonar de vez a ideia de que é possível e necessário uma espécie de desenvolvimento capitalista autônomo, independente, anti-imperialista, num cenário de capitalismo dependente, altamente desenvolvido, com certo adensamento tecnológico, parques industriais, altíssimo grau de assalariamento, lembrando que informalidade também é assalariamento, né? Assalariamento não é regime jurídico, é relação de produção, o que ajuda a gente também a tirar da frente qualquer pretensão anti-imperialista de setores burgueses, setores social-democratas, setores trabalhistas, né? Todo o anti-imperialismo da boca para fora, né, que é falar contra, em geral, os Estados Unidos, não leva nada disso em consideração, né? De que a política efetivamente anti-imperialista é a política de fato combate o capitalismo, né? Essa é a política que vai conseguir, ou seja, de que as amarras que nós temos em relação ao sistema global imperialista, né, o momento do capitalismo que a gente vive, são amarras que só podem ser rompidas pela tomada do poder pela classe trabalhadora, são amarras que só podem ser resolvidas se de fato não houver mais aqui comandando a burguesia que hoje comanda, que é de fato quem tem interesses nesse fluxo de capitais, né? De receber essa importação de capitais para o Brasil, né? Basta a gente ver o quanto de capital estrangeiro que está sendo utilizado nas privatizações, né? São privatizações que não dizem respeito, inclusive, à burguesia nacional, e ela não combate isso, ao contrário, ela se alia, ela compra ações e ela está bem tranquila em relação a isso. Vale mencionar, eu acho, com isso para a gente poder também se definir um pouco em relação a outras correntes, do que são os mais comuns desvios, né, nessa avaliação, na avaliação da estratégia e do programa democrático e popular. E me parece que os principais desvios indicam isso, né, de que é claro que há as chamadas tarefas burguesas em atraso no Brasil, né? Dizem os ideólogos do Programa Democrático Popular, mas a reforma agrária nunca foi feita, né? E a reforma agrária é sinal de revolução burguesa, então a gente ainda precisa fazer a reforma agrária, né? E o fato é, as assim chamadas tarefas democráticas em atraso, elas não vão ser feitas pela burguesia brasileira, né? Não existe interesse da burguesia brasileira de reforma agrária, por exemplo. Não é assim. Eles não estão preocupados em produzir, inclusive, para o mercado interno. Eles estão produzindo para o mercado externo. Não tem por que eles fazerem reforma agrária que serve para você ampliar o mercado interno, né? Então, o que está colocado nessas chamadas tarefas democráticas em atraso é que as tarefas democráticas em atraso que não forem opostas ao socialismo, né, opostas às tarefas proletárias do socialismo, elas não vão ser feitas, né? Aliás, elas só vão ser feitas pela Revolução Socialista. É o caso da questão da terra, né? Hoje não existe nenhuma condição, né, de fazer uma reforma agrária no país. Uma reforma agrária, estou chamando de reforma agrária, a reforma agrária parcelária, né? Que é aquela reforma agrária clássica. Quando a gente fala em reforma agrária, a gente está falando de distribuição de propriedade, né? Pequena propriedade parcelária para os pequenos camponeses, né? Por que nós não defendemos isso? Porque a gente defende já a nacionalização das terras. Não tem por que a gente contribuir para uma menor monopolização da terra, ou seja, uma distribuição de propriedade, que só vai fazer o círculo girar em torno dessa mercadoria terra, né? Sendo que a gente pode defender já uma nacionalização geral das terras, né? Que não só resolve o problema da terra no campo, mas resolve o problema da terra na cidade, né? E se para ambas o esforço revolucionário é o mesmo, né, se a correlação de forças é a mesma, o melhor é que a gente não aponte uma que hoje não vai contribuir para o desenvolvimento capitalista de nenhuma forma. Que é muito, muito diferente da gente falar da distribuição de terras de um senhor feudal na Alemanha do século XIX, que de fato aquilo seria um impulso capitalista, porque ia de fato mercantilizar a terra em vez de ser terras senhoriais e por aí vai, né? Percebam que são casos completamente diferentes e que só uma avaliação dogmática, uma avaliação falseadora da realidade poderia de fato dizer que são a mesma coisa. Um outro caso, né, que vai aparecer, eu acho, vale a pena a gente mencionar, é a gente também não cair em desvios de esquerda em relação a isso, ou seja, esquerdistas em relação a isso. E aí diretamente falando sobre esse problema mesmo, né, o problema da questão da questão agrária, da questão do movimento camponês. É claro que quando a gente vai apresentar o nosso programa, o programa socialista, né, e por isso é que ele tem 3 partes do nosso programa, a gente não vai apontar esse programa pensando em como combater os setores que nós queremos aliados ao proletariado na Revolução, né, como é o caso do próprio campesinato. Nós vamos buscar
fazer um programa, né? O nosso programa apresenta isso, né? E a nossa prática tem que contribuir para isso, para que ele arraste esses setores atrasados atrás de nós. É diferente do caso da burguesia, ou mesmo de setores da pequena burguesia urbana, os setores mais reacionários da pequena burguesia urbana, né? A gente não tem interesse de... vou dar um exemplo, né? O especulador imobiliário, o pequeno especulador imobiliário, não tem interesse nenhum da classe trabalhadora de chegar num consenso com ele, porque ele é de fato um parasita da renda da terra, né? O que tem interesse da gente é chegar em arrastar para os nossos interesses outros setores, né? Como o setor do pequeno agricultor, da agricultura familiar, do pequeno camponês, porque eles têm não só um papel na produção hoje, da produção alimentícia, orgânica, né? Da soberania alimentar, mas eles têm interesses objetivos em comum com a derrocada, por exemplo, dos grandes monopólios bancários, né? Ele tem interesses em comum, por exemplo, com a socialização da terra, que ele não precisa mais arrendar parte da sua fazenda, do seu sítiozinho, de um grande latifundiário, né? Então, qual que é o desafio aí? A gente sabe, particularmente dessa questão da reforma agrária, como isso é quase um consenso na esquerda brasileira, né? Então, como a gente participa de uma luta dessa, né? É claro que nesses vários momentos a nossa agitação deve apontar para um outro lado. É claro que a propaganda deve apontar para um outro lado mais ainda, que é o caso desse vídeo, né? Mas o que a gente não pode é tratar esses movimentos como os nossos inimigos. Em alguma medida serão adversários. Em outra medida é gente que a gente vai precisar arrastar para uma linha mais coerente, né? Mas não vão ser inimigos se a gente acha que ainda tem vigência, por exemplo, uma ideia de aliança operário-camponesa, né? De que a gente não acha que todos os setores proletários devem simplesmente se desfazer dos demais setores, porque isso, na prática, é abandonar a ideia de hegemonia por uma ideia quase sectária de hegemonia dos trabalhadores, né? Uma ideia que não aponta para o fato de que a classe trabalhadora deve ter política, o proletariado deve ter política para vários setores, inclusive de camadas médias, né? Camadas médias dispostas a serem arrastadas nesse processo. É o caso dos camponeses, né? Que se beneficiariam da cooperativação, por exemplo, mais do que da reforma agrária. Por isso a nacionalização das terras com usufruto, né? Então, eu acho que esses são alguns elementos para a gente entender, né? Em resumo, pensar o programa democrático popular nos dias de hoje é pensar numa ideia de renovar um programa já falido na teoria e na prática de unidade com a burguesia nacional brasileira, né? Como se houvesse alguma possibilidade de desenvolvimento democrático, claro que há a possibilidade de uma reforma ou outra, mas um desenvolvimento democrático estratégico a ponto de romper com o imperialismo ou ampliar a tal ponto a democracia ainda com a burguesia no poder que isso a fizesse ameaçar, né? A ditadura militar de 64 já mostra isso com clareza, o golpe de 2016 também bate o último prego no caixão, né? Por isso pensar o programa socialista, né? O programa para a Revolução Socialista e pensá-lo exatamente como a gente colocou no programa, né? A clareza da gente ter medidas que devem ser conquistadas nesse momento, que são plenamente de acordo e conquistáveis para a luta contra o capitalismo, dentro do capitalismo ainda, e medidas que vão ser aplicadas depois da tomada do poder, que exigem a ditadura do proletariado, é ter consequência com esse programa, né? É mostrar que existem medidas proletárias e medidas de hegemonia do proletariado sobre as demais classes que são conquistáveis no capitalismo e que ajudam a construir a correlação de forças, de dar força para o proletariado sobre a sua própria linha, e outras medidas que de fato estão em tanta contradição com o próprio sistema capitalista que só podem ser resolvidas com a tomada do poder, com a revolução e de fato com o começo da construção do socialismo. Então, eu acho que é isso, né, por esse nosso encontro. A gente vai aprofundar ainda vários outros desses temas, né, para quem não viu ainda os outros vídeos, veja, para a gente poder discutir essa questão da estratégia, a questão de como pensar a estratégia socialista para o nosso país, e a gente se vê aí no próximo encontro.